possa ser enriquecido pela palavra, essa palavra possa nos transformar essa noite, em nome de Jesus. Antes da gente ler, deixa eu orar aqui, eu queria que você me acompanhasse. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por todas as coisas, bendizemos ao Senhor, bendizemos ao teu nome, entregamos, Senhor, entregamos a nossa adoração, o nosso louvor a ti, entregamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, te louvamos e entregamos tudo em tuas mãos. Que esse momento da palavra seja um momento, Senhor, da unção do Senhor sendo derramada sobre os nossos corações, que sejamos cheios, tocados, transformados, mudados, ó Pai, pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esse texto não é o texto base da palavra. O texto base eu vou ler na metade, mas é para a gente construir um alicerce para que haja uma comunicação da mensagem que o Senhor quer nos revelar essa noite. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Vamos ler Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Vamos lá acompanhar a leitura da palavra. Êxodo 16, versículo 1. Quem está aí diz amém. Diz assim, vamos lá. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor. Porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne à vontade pela manhã, para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã. Porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas.
Enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. E quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que se tratava. E disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha, quando precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco, e cada um recolheu quanto precisava. Amém. Só até aí, depois a gente vai ler outros versículos. Tente olhar para mim, para que a gente possa meditar na palavra e receber do Senhor. Eu queria ministrar hoje: quem é Jesus? Talvez uma pergunta para que a gente possa responder: quem é Jesus? Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que as coisas que foram figuradas na antiga aliança eram sombras daquilo que ia haver se revelado. Hebreus 10:1. Não sei se o Kleber pode colocar. Pode colocar aí, Kleber. Hebreus 10:1. Bom dia. Aquilo que ia ser revelado. A revelação no deserto a Israel, do tabernáculo, da arca da aliança, da vara de Arão e de tantas outras coisas, estava prefigurando uma nova aliança, estava prefigurando o plano de redenção de Deus revelado em Cristo Jesus. E é interessante falar sobre o maná, porque o povo de Israel estava reclamando e murmurando, porque no Egito eles tinham o que comer, e agora no deserto eles não tinham carne nem pão. Eles ficaram com saudade de, mesmo sendo escravos, eles ficaram com saudade de estar no Egito e se queixavam: antes Deus tivesse nos matado, ao invés de estarmos aqui no deserto agora sem comida. E aí Moisés revela ao povo, Deus fala a Moisés que pela manhã Deus iria revelar sua glória e todo aquele povo iria comer pão de manhã, e à tarde iria comer carne. Foi um milagre de Deus que nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, que por 40 anos Deus fez isso com o povo de Israel no deserto. Todos os dias pela manhã caíam os flocos, parecido uma geada, parecido um flocos de neve, que era chamado maná. Eles cozinhavam, assavam, eu não sei, para fazer tipo um pão, um bolo com aquilo. De manhã eles tinham essa comida, esse pão, à noite eles tinham carne. Deus mandava codornizes e eles tinham carne para comer, pão pela manhã e carne à tarde. E Deus sustentou o povo de Israel 40 anos no deserto desse jeito. Mas o interessante é que quando esse milagre aconteceu pela primeira vez, eles deram o nome daquilo que caiu do céu de o que é isso? É o significado de maná. O que é isso? Eles não sabiam o que eram,
porque aquilo vinha do céu. Deuteronômio diz que Deus fez isso para provar o povo, para ver se o povo seria obediente. E aí vem uma palavra: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que sustentava o povo de Israel no deserto era algo que saía da boca de Deus, a palavra que saía da boca de Deus, figurado em um maná, figurado em algo que eles poderiam comer. Mas eles se perguntaram: o que é isso? E deram o nome daquilo de o que é isso? Uma pergunta: o que é isso? Hebreus capítulo 9, versículo 4 diz assim, Hebreus 9, 4. Coloca lá, Kleber, fazendo um favor. Quem for rápido de leitura pode abrir a palavra. Vamos lá, diz assim: onde se encontravam, volta no 3. Vamos lá. Está falando sobre a arca. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro, contendo um maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. No tabernáculo, que era uma revelação do plano de redenção de Deus, havia algo que simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança. Quem já assistiu a algum filme, A Procura da Arca Perdida, novela da Record, sei lá, ou já leu a Bíblia, sabe que a arca representava a presença de Deus. Números capítulo 10, versículo 35 e 36. Números 10, 35 e 36. A arca era a representação da presença de Deus, que ficava no Santo dos Santos. E quando Israel ia às guerras, levavam-se a arca adiante do povo, para que Deus fosse à frente de Israel. 10:35 diz assim: sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. E sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Moisés dizia isso quando a arca se levantava: levanta-te, ó Senhor. Era a representação da presença de Deus. E quando parava em algum lugar, Moisés dizia, orava: volta, Senhor, ao meio do povo de Israel. Porque quando iam à frente, Deus ia à frente, destruindo já os inimigos. Então Israel tinha o símbolo da presença de Deus, a arca. Eu não sei se você lembra quando a arca é roubada pelos filisteus e nasce uma criança, quando recebe a notícia, porque a mulher estava grávida, e colocou o nome do menino de Icabô. A glória do Senhor foi embora, acabou-se a glória do Senhor. Então era uma representação da presença de Deus, mas algo que Deus estava revelando, algo que era uma figura, algo que era apenas para revelar aquilo que maior viria. Essa arca que ninguém podia tocar, ficava no Santo dos Santos, e era a representação da presença de Deus, guardava alguns itens. A vara de Arão que floresceu, representando a autoridade que Deus tinha dado a ele. As tábuas dos 10 mandamentos e um pote de ouro, e dentro desse pote de ouro havia um maná. O maná, segundo Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, diz que era a palavra de Deus, vinha da boca de Deus. Por isso que a palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca, da palavra que vem de Deus. Era a revelação do seu Filho Jesus em forma de pão. Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus está no deserto, em jejum, Satanás aparece para tentá-lo, a tentação de Cristo.
E Jesus repete essa palavra de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, ele diz assim, Mateus 4, diz assim, olha o que Jesus responde a Satanás. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, João 1, 14, diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Segundo João capítulo 1, Jesus é a própria palavra. E o verbo, ou a palavra, se fez carne. Como no deserto a palavra de Deus se tornou um maná. O que é isso? Um pão que alimentava todas as manhãs e alimentou Israel por 40 anos. Agora em uma nova aliança, a própria palavra de Deus se torna carne e habita no meio dos homens. E agora serve para quê? E agora o porquê temos essa palavra que o Senhor revelou a nós? Se nós tivéssemos aqui agora a visualização da Arca da Aliança, nós não veríamos o maná. A arca é como se fosse um baú. É fechado. Você teria que abrir a arca para ver o maná e reconhecer o maná. Ninguém pode de maneira superficial conhecer os mistérios de Deus que está em Cristo Jesus. E agora eu vou para o texto base da ministração, que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Colossenses 2, 3, diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu queria que o Espírito Santo hoje nos levasse a um entendimento e a um desejo de conhecermos esses tesouros escondidos que há em Cristo. Mas é preciso haver um encorajamento, um desejo sincero, genuíno e real, de mergulharmos na presença de Deus, de entrarmos na presença de Deus e conhecermos esses mistérios que estão escondidos. Se Deus revelou o maná ao povo de Israel, Deus revela agora a sua palavra de maneira plena, onde nós podemos alcançar o coração do Senhor e entrar em sua presença e desfrutar de sua presença. Não apenas ver a arca, não apenas ter um contato visual com a arca, o símbolo da presença de Deus, mas era necessário abri-la para encontrar aquilo que estava escondido. Nós não podemos nos contentar com um nível de relacionamento com Deus onde a sua presença não é verdadeira. Nós não podemos nos contentar com um nível de um relacionamento com Deus onde é tudo superficial.
Porque eu não sei se todos os dias você consegue pensar em quantos mistérios, em quantas verdades existem revelados em Cristo que eu nunca tive acesso. Eu não sei se você já parou para pensar, ou já parou para analisar e tentar compreender e tentar gerar uma fome, uma sede, um encorajamento para poder ter acesso a milhares de verdades, mistérios que existem na presença de Deus quando conhecemos quem é Ele. Eu não posso me dar o direito e eu não posso me contentar com um evangelho onde, se perguntado quem é Cristo, eu não saiba responder de maneira a conhecê-lo por viver com Ele. Eu não posso me dar o direito de viver um evangelho apenas superficial, sem conhecer as verdades que existem no reino de Deus, no que Deus pode fazer e no que Deus já revelou em Cristo Jesus. Que nós vamos descobrir e ser despertados quando nós realmente entrarmos na presença de Deus, estivermos na presença de Deus, a fim de descobrir todos os mistérios que há de sabedoria e ciência em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus depositou em seu Filho para que fosse nos revelado o Pai, nós temos acesso. Nós temos acesso. Então por que não gerar uma paixão? Então por que não gerar uma fome, um descontentamento consigo mesmo? Do porquê ainda eu não alcancei aquilo que está escondido em Cristo, sabedoria, o conhecimento, os mistérios do reino de Deus. Porque há tantos mistérios na palavra que eu ouço, que eu leio, que eu não entendo. Porque há tantas coisas, porque há uma vida em Deus que eu ainda não quis vivê-la. Porque ainda o nosso evangelho, ou o nosso relacionamento com Deus ainda é superficial, nos dando ao luxo, e eu não diria luxo, mas nos dando a infelicidade de vivermos uma vida sem a presença do Senhor, sem a presença de Deus, tentando alcançar aquilo que está escondido em sua presença, tentando responder a essa pergunta: o que é isso? Tentando interpretar aquilo que foi prefigurado lá no deserto, mas agora interpretado em Cristo, de que Ele é o pão que veio do céu, que é Ele quem nos sustenta, e nós não precisamos de mais nada além disso. Nós não precisamos ter saudade de quando éramos escravos, nós não precisamos ter saudade do que fazíamos, de como vivíamos quando éramos escravos. Porque diz a palavra que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Mas não existe liberdade se ela não for vivida em uma escravidão a Cristo. E eu digo escravidão a Cristo porque a palavra servo é a mesma coisa que escravo. Nós só deixamos de ser escravos do mundo, de Satanás, para sermos escravos de Cristo. Muito embora Ele nos veja como filhos, muito embora o Senhor nos veja como filhos e muito embora Ele nos trate como tal. Mas a nossa mentalidade é de servo, que quer cada dia mais cultivar essa presença, que quer cada dia mais não se dar a infelicidade de não viver descobrindo os mistérios que há em Cristo, os mistérios que há em sua palavra. Se você visualizar a sua vida e por um lapso pensar que há uma vida em Cristo que você ainda não alcançou, eu lhe digo: corra.
corra para alcançá-la. Esses mistérios são revelados àqueles que cultivam a sua presença. Esses mistérios são revelados a quem amam estar em sua presença. A quem sabe que o Senhor vai adiante. A quem sabe que eu não preciso viver a minha vida correndo atrás de conquistas e tentando pedir para Deus para que venha junto comigo. Israel não fazia isso, eles não eram loucos. Embora houvesse muitos murmuradores, embora houvesse muitos ainda que Deus queria provar o coração, e muitos não foram aprovados, eles não eram loucos de viver uma vida onde eles iam fazer algo e Deus iam pedir para Deus, venha conosco. Cultivar a presença de Deus é saber que Deus está adiante. É saber que amanhã Deus já planejou o meu dia. E aí eu só vou desfrutar e usufruir daquilo que Deus já planejou. E aí eu não vou ser infeliz o suficiente para não dar graças, para não dar louvores e não cultivar essa presença que acalenta a minha alma, que renova o meu espírito, que cura o meu físico, que coloca as coisas todas em ordem, que me dá a certeza de que tudo coopera para o bem, que me dá a certeza que tudo o que acontece é por um propósito. Eu não posso me dar o direito, não posso me dar ao luxo de ser infeliz o suficiente para não cultivar a presença de Deus todos os dias, para passar um dia sequer sem cultivar a presença de Deus em nossas casas, em nossas famílias, ou no nosso dia a dia em que vivemos. Cada dia que passa eu tenho mais a certeza de que nós somos um ajuntamento de pessoas, uma comunidade de pessoas que estão felizes demais por ter Deus lá em suas casas e se juntam aqui para a gente formar outra família. Cada dia que passa eu me convenço mais de que a presença de Deus não é apenas para os nossos momentos de culto. Cada dia que passa eu me convenço mais de que Deus não vem apenas no culto, os nossos cultos públicos. A presença do Senhor precisa ser cultivada diariamente. Porque por 40 anos, todas as manhãs Israel comia daquilo que vinha da boca de Deus. Todas as manhãs Israel se alimentava daquilo que vinha da boca de Deus. O que vinha da boca de Deus era o maná, que era a prefiguração da sua palavra, de Cristo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Porque todas as manhãs há uma presença a ser cultivada. Todas as manhãs há um mistério novo a ser revelado. Todas as manhãs há uma busca por aquilo que está escondido, que eu ainda não toquei, que eu ainda não vivi. O Evangelho não veio para nos tornar evangélicos. O Evangelho veio para nos reconciliar com Deus. Não existe a Bíblia, não existe a igreja apenas para sermos evangélicos. O Evangelho é a boa notícia da reconciliação do homem com Deus, onde a presença de Deus é cultivada, porque lá existem mistérios a conhecer. Então, quando há uma pergunta, o que é isso? Que era o maná, que era a palavra de Deus.
uma pergunta: quem é Jesus? Que nós precisamos saber respondê-la. Não teologicamente, não apenas evangelicamente, nem tampouco apenas historicamente de quem foi Jesus, mas de maneira vivida e prática, por conhecer, não apenas de ouvir, mas de ter um relacionamento. Já que o Evangelho, quando nos alcançou, foi para nos dar a boa notícia que somos reconciliados com Deus, reconciliados com o Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, diz assim, Apocalipse 2:17, diz assim a igreja de Pérgamo: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o maná escondido. Ao vencedor eu darei o maná escondido. Você já imaginou quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nosso Pai, e aos vencedores Ele apresentar: esse é o maná escondido. Diante da minha presença, esse é o maná que eu escondi. Entre o Rei da Glória e que venha o Cordeiro. Esse é o pão. Essa é a palavra que sai da boca de Deus que sustenta o homem. Essa é a palavra que sai da boca de Deus e sustenta o homem. Eu vou lhe dizer, se não há alegria na revelação do maná escondido, de Deus mostrando ao vencedor: esse é o maná escondido, para que entre o Rei da Glória, se não há alegria em nosso coração, se não há júbilo em nosso coração, então por que iremos nos encontrar com o Senhor? Isso precisa nos motivar. Essa palavra precisa trazer um senso de motivação. Se a palavra de Deus não nos motiva a viver para Ele, o que mais vai motivar? Programas evangélicos, programas da igreja, alguma coisa, uma ocupação para você fazer? A palavra é suficiente. Quando Israel murmura e quer: por que nós não estamos no Egito? Por que não nos matou? Aí vem a palavra e diz: a palavra que sai da boca de Deus é suficiente para sustentar. Jesus é suficiente para nos dar motivos a viver para o Senhor. Jesus é suficiente para nos dar motivos a obedecer sua palavra, a viver para Ele, a nos sentirmos motivados, alegres, felizes, fortalecidos no Senhor, esperando ansiosamente o dia em que Deus irá dar aos vencedores o maná escondido. Eu vou dar para vocês o maná escondido, gente. Mas a gente vai comer pão. Sim, entre Rei da Glória, esse era o maná. É motivo suficiente. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus sempre aparece. Mateus 13, 44. Diz assim a palavra do Senhor: (13, 44) diz assim: o reino, vai se preparando que a gente vai ler e vai orar, tá? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo
tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olhe para mim. Olha o que Jesus está dizendo. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido. Quando ele encontrou aquilo que estava escondido, ele escondeu de novo, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele não guardou para si, ele não largou, pelo contrário, ele escondeu e comprou o campo, vendeu tudo o que tinha. O reino dos céus, quando nós conhecemos aquilo que estava escondido, o maná que estava escondido, ou seja, presta atenção, quando conhecemos a Cristo, há um valor a ser pago. Há um valor a ser pago. Qual o valor a ser pago? O homem que encontrou aquilo que estava escondido, vendeu tudo e comprou o campo, para que se mantesse guardado aquilo que ele havia encontrado. Qual o valor, qual a importância que nós temos dado àquilo que nós encontramos, as riquezas que nós encontramos em Cristo? O que vale a pena viver por Cristo? O que vale a pena renunciar para viver com Deus? O que é que você tem renunciado? O que é que você tem deixado? O que é que você tem largado? O que é que você tem vendido para manter firme aquilo que você encontrou? Se nós encontramos o maná escondido, diz a palavra, o homem que encontrou o tesouro escondido, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo e deixou escondido. Essa presença, aquilo que você recebeu do Senhor, é para você nunca mais largar. Aquilo que você recebeu do Senhor é para você nunca mais deixar. Aquilo que você recebeu do Senhor, vale a pena renunciar a tudo para viver uma vida inteiramente a Ele. É assim que se vive ao reino dos céus. E é assim que se encontra o Evangelho, não para nos tornar evangélicos, mas para nos reconciliar com o Senhor. É preciso haver essa alegria em nós, de querer nos encontrarmos com o Senhor. É preciso haver essa motivação. Eu sei que muitas coisas te tiram da presença de Deus, mas eu lhe digo, o homem que encontrou a Cristo, vendeu tudo o que tinha para não ficar mais sem. Aquilo que saía da boca de Deus alimentava todas as manhãs o povo no deserto. Foi suficiente para sustentá-lo. Cristo é suficiente para sustentar as suas emoções. Cristo é suficiente para sustentar a cura do seu corpo. E só Cristo é suficiente para vivificar o seu espírito e nos reconciliar com Deus. Mais nada. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Vamos ficar em